As estrelas, distantes e geladas, brilhavam acima das montanhas, mas nada parecia acalmar o coração de Enoque. Ele olhou para os filhos de Deus, caídos em toda a terra, e o peso da verdade esmagava sua alma. Eles estavam entre os homens, mas o que eles eram? Deuses, homens ou algo mais? No profundo silêncio da noite, uma pergunta pairava no ar, ameaçando quebrar tudo. Como é possível que algo tão puro tenha se corrompido tanto? Eles diziam que os filhos de Deus se casaram com as filhas dos homens. Um encontro que, segundo muitos, mudou o curso da humanidade para sempre. Mas o que exatamente aconteceu? Anjos caídos, como alguns pregam, ou uma simples linhagem de homens escolhidos por Deus? A história começa em Gênesis, capítulo 6, onde uma mensagem misteriosa é revelada. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram para si mulheres, todas as que escolheram. Mas e se eu te dissesse que a resposta para essa pergunta pode ser ainda mais complexa? O que ocorreu naqueles dias é um enigma que poucos ousam entender? Prepare-se para descobrir o que realmente aconteceu, enquanto a terra tremia sob o peso de escolhas impossíveis. A terra, em seus primeiros dias, parecia tranquila. Um mundo novo, ainda imaculado pela corrupção do pecado. No entanto, o homem não era perfeito. Em suas escolhas, ele falhava. Adão e Eva haviam comido do fruto proibido. O pecado entrou no mundo. Mas isso era apenas o começo. O que restava da pureza dos primeiros dias logo se perdeu diante da decisão de Caim. A humanidade começava a se afastar de Deus, e os ecos dessa separação reverberavam no mundo. Os filhos de Adão, descendentes de Sete, eram considerados justos, aqueles que ainda buscavam a Deus. Mas os filhos de Caim, bem, esses eram diferentes. Caim havia sido marcado por sua transgressão. Ele fugira para o leste, longe da presença de Deus, e lá, em sua linhagem, nasceram os violentos, os que desprezavam a autoridade de Deus. E as gerações seguiram, afastando-se cada vez mais da luz. No entanto, um mistério rondava a terra. Naquela época, os filhos de Deus, uma expressão que intrigava tanto os estudiosos quanto os crentes, começaram a descer até a terra, onde os filhos dos homens habitavam. Não se sabia exatamente quem eram esses filhos de Deus. Muitos pensavam que fossem anjos, outros que fossem descendentes de Sete, aqueles homens justos que pareciam imunes ao pecado. Mas o que quer que fosse, sua chegada na terra trouxe algo muito mais sombrio do que qualquer um poderia imaginar. As mulheres, as filhas dos homens, eram belas, tão atraentes que os filhos de Deus não puderam resistir. Eles se aproximaram e tomaram para si aquelas que escolheram. Mas o que mais tarde seria chamado de erro fatal não se limitava ao simples desejo. Esse relacionamento, misturado entre o celestial e o humano, geraria um caos imensurável. As palavras da Bíblia são simples. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram para si mulheres, todas as que escolheram. Mas as implicações disso não eram tão simples. O que aconteceria com os filhos nascidos desse encontro? Quais seriam as consequências de tal união? As primeiras suspeitas começaram a se espalhar. As gerações se dividiam em duas. Uma ainda temia a Deus, enquanto a outra começava a se corromper de formas mais profundas. Foi então que os Nefilins apareceram. Seriam eles filhos dessas uniões proibidas? Seriam gigantes ou seres poderosos com habilidades que os tornavam quase imortais? O terror começou a se espalhar pelo mundo. As histórias de criaturas deformadas, de homens e mulheres que não pertenciam a esse mundo, começaram a ser sussurradas nas noites escuras.
Como um segredo sombroso, essas criaturas ameaçavam a humanidade. Seriam os Nefilins uma manifestação dos filhos de Deus, caídos do céu, ou simplesmente homens corrompidos? Era impossível não se perguntar o que havia acontecido com os filhos de Deus, o que os impulsionara a transgredir tão profundamente. A resposta, até hoje, continua sendo um mistério que ninguém ousa resolver completamente. Mas havia alguém que sabia. Enoque, o homem que andou com Deus. Ele olhava para aquele cenário desolador e sabia que algo precisava ser feito, algo precisava mudar. Enoque sabia o que estava acontecendo, mesmo que ninguém mais ousasse falar sobre isso. O vento soprava através das árvores antigas e ele sentia o peso de um segredo esmagador. Uma profecia sussurrada nos ventos antigos começava a se revelar. Os filhos de Deus, ele murmurava para si mesmo, não são mais como eram, eles caíram e com isso o fim se aproxima. Na escuridão da noite, os filhos de Deus em sua forma celestial começaram a se manifestar de maneira estranha. Eram como sombras que passavam entre as árvores com olhos brilhando como fogo. O que antes era puro e sagrado se tornava cada vez mais imprevisível, quase ameaçador. Enoque sabia que esses seres não eram como os homens, não eram mais como os homens. Eles estavam mudando. Mas o pior estava por vir. Quando os filhos de Deus se misturaram com as filhas dos homens, a natureza da humanidade começou a se deformar. O homem que uma vez tinha sido criado à imagem de Deus, agora parecia estar à beira da destruição. A linhagem de Sete começava a desaparecer, sufocada pela violência e pela corrupção que tomavam conta da terra. As ações daqueles que haviam sido tocados pelos filhos de Deus resultaram em um caos crescente. A terra, antes de um paraíso, se tornava agora um campo de guerra. A cada geração as coisas pioravam, mas algo estranho acontecia com os Nefilins. Eles eram mais do que simples homens. Seriam os filhos dos anjos caídos. Aquelas criaturas, maiores do que os homens comuns, pareciam caminhar com uma força e uma presença sobrenatural. Eram temidos por todos e suas ações eram traiçoeiras e impiedosas. De algum modo, a terra estava sendo lentamente dominada por essas forças. E Enoque sabia que ele era a última esperança de impedir que o mal tomasse conta. Enquanto isso, os filhos de Deus, agora distantes da pureza celestial, enfrentavam uma luta interna. Eles estavam divididos. Alguns queriam redimir-se. Outros abraçavam a decadência e a corrupção. A tensão era palpável. Mas o mal já estava feito. As filhas dos homens haviam dado à luz os gigantes, os Nefilins, e a terra nunca mais seria a mesma. A tensão crescia com cada novo passo que os filhos de Deus davam na terra. O que antes parecia ser uma união sagrada, agora parecia um erro que ameaçava destruir a criação de Deus. Enoque, com seu olhar atento, sabia que a única maneira de salvar a humanidade seria encarar essa realidade de frente. Mas ele não estava sozinho. Outros homens justos, como Noé, observavam com olhos cheios de tristeza e receio. Eles viam as mesmas coisas, mas suas respostas eram diferentes. Alguns viam a destruição inevitável. Outros ainda esperavam que a misericórdia de Deus fosse suficiente. Mas o mal que se espalhava era inegável. O julgamento de Deus estava prestes a cair sobre a terra e ninguém poderia evitar o que estava por vir. O conflito entre as forças do bem e do mal parecia sem fim. Mas Enoque, em sua sabedoria, compreendeu uma verdade. O destino dos homens não estava em suas mãos. Era uma questão de fé. O que faria Deus? Interviria? Ou deixaria que a humanidade seguisse seu caminho autodestrutivo? O silêncio da noite foi interrompido por um estrondo. O céu se rasgava com raios e a terra tremia. O juízo havia começado. Enorme e imponente, a figura de Deus apareceu aos olhos de Enoque. Uma mensagem clara. O tempo estava chegando ao fim.
A corrupção se espalhara como um câncer e agora as consequências eram inevitáveis. Enoque sabia que nada poderia ser mais terrível do que aquilo. O julgamento estava prestes a acontecer, mas o que exatamente isso significava? Seria uma destruição total ou uma oportunidade para recomeçar? O que aconteceu em Gênesis 6 permanece um mistério para muitos. Os nefilins desapareceram com o tempo. O dilúvio veio e levou à corrupção. Mas as perguntas ainda persistem. O que exatamente eram os filhos de Deus? Por que se uniram com as filhas dos homens? E qual era o verdadeiro significado de sua queda? Enoque, ao fim de tudo, entendeu uma coisa: o mal é um convite. A tentação está sempre lá, esperando para nos seduzir. E é somente com fé que podemos resistir. O legado que fica é este: Deus, mesmo diante de nossa corrupção, nunca deixa de tentar nos salvar. Talvez seja essa a verdadeira lição. Mesmo no abismo, Deus nunca desiste de nós. E você, o que pensa sobre isso? Se você gostou do conteúdo, inscreva-se no canal agora e não perca o que vem por aí. Compartilhe o vídeo e ajude a revelar esse mistério.